Pronto. Paz do Senhor, amada Igreja do Senhor Jesus. Dou graças a Deus por poder, mais uma vez, estarmos juntos, não é verdade? E hoje nós vamos falar de algo que é falado em canções populares, não é verdade? Que a gente escuta até como progrediu, como evoluiu essa parte dessa cirurgia, desse órgão vital do corpo humano, que é o coração. Nós vemos agora, né, que as pessoas conseguem até viver com um coração que é transplantado de uma outra pessoa, né, que já morreu, e eles preservam o coração ainda com vida e conseguem colocar o coração de uma pessoa em outra pessoa. E nós sabemos que o coração é um dos órgãos vitais do nosso corpo. E eu quero, se você tiver oportunidade, de abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, a partir do versículo 15, que diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Versículo 19 de Provérbios 23. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. E depois, finalmente, o 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Esse apelo, né, de Deus, do versículo 26, dizendo assim: me dá o seu coração, dá-me, filho meu, você que é filho de Deus, dá-me, filho meu, o teu coração. Porque é do coração, amados, que procede todas as coisas. A própria palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Não é verdade? Dá-me, filho meu, o teu coração. Veja a ligação do coração e dos olhos, né? E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, normalmente a gente acha que não tem nada a ver, né, isso que eu faço, porque Deus conhece o meu coração. É verdade, Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele conhece o teu coração, mas Ele quer que você entregue totalmente o seu coração a Ele. Como diz lá no 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Às vezes a pessoa fala: não, eu já dei o meu coração para o Senhor. Mas e os olhos? Os olhos têm
se agradado dos caminhos do Senhor? Será, amados, que a gente só lê simplesmente a Bíblia e não temos aquela experiência real, sabe? De entregar o coração e perceber e ver que a palavra de Deus é verdadeira, que os nossos olhos estão postos não é em qualquer outra coisa a não ser no bom caminho do Senhor. Essa época que nós estamos vivendo, né, queridos? Como o Senhor tem provado os nossos corações, como Deus tem procurado com que eu e você possamos entender o que é essa questão de coração. A criança, desde pequena, ela já apresenta sinais, assim, só pelas suas reações e tudo mais, do coração que a criança é tão pequena, mas daquilo que a criança já está expressando do seu coração. Então, o versículo 15 de Provérbios 23 diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, olha o que o Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração, diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. O coração de Deus vai se alegrar. Se nós tivermos um coração sábio, sabe? Não buscar a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Para você conseguir viver, para você conseguir saborear dia a dia a bênção desse Deus maravilhoso. Quer alegrar o coração de Deus? Provavelmente você está falando aí, eu quero, lógico que eu quero. Tem um coração sábio. E como que você vai adquirir essa sabedoria? Como que você vai adquirir esse coração sábio? Jesus é o nosso exemplo maior. Amém? Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso Salvador. Amém, queridos? E o versículo 16 continua. O 15 diz que o coração do Senhor vai se alegrar também com o nosso coração sábio. E o 16 diz assim: exultará o meu íntimo. Sabe, o coração de Deus, assim, dentro, ele vai exultar. No íntimo, ele vai exultar de alegria quando ele ver os seus lábios, né? Assim, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Coisas retas. Não uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, mas assim, ó, debaixo da orientação de Deus. Debaixo da orientação de Deus. O versículo 17 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. É tão constrangedor quando você mesmo percebe que você, nesse termo que nós temos, você pisou na bola, né? E primeiro a gente percebe que o nosso coração é enganoso. Depois a gente vê que entristeceu o coração de Deus. Você sabe, você tem consciência disso. Se você faz as coisas certas, ele diz que o coração dele se alegra, o coração de Deus fica alegre. E ele exulta no íntimo. Sabe aquela alegria que o filho dá para o seu pai quando
o pai vê que o filho está fazendo as coisas corretamente, pois nós somos filhos de Deus. E acontece a mesma coisa. Quando você faz, quando você anda, quando você fala, quando você vê as coisas de acordo com a palavra de Deus, o coração de Deus se alegra. O íntimo do Senhor se alegra profundamente. Amados, viver simplesmente por viver não é assim. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém. Nós temos um dono. Nós temos um dono que é o nosso Pai. Você quer alegrar a Deus? Você quer deixar Ele feliz? Você quer deixar assim o íntimo dele exultando? Fala as coisas retas. Dê o seu coração totalmente a Deus, para que você possa saborear uma vida abundante. Bem, a abundância de Deus está em você ter um coração reto. Como o versículo 26 que nós lemos, né? O Senhor pedindo, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos. Acho demais essa ligação coração e olhos. Porque dá o coração, mas os olhos estão em outra coisa, sabe? Cuidado, amados, cuidado com esse tempo. Cuidado, você está tendo oportunidade aí de rever o que realmente é verdadeiro no teu coração. Reveja enquanto há tempo. Restaure o altar do teu coração. Tantas coisas que você acha que é importante, que, na verdade, tem pouco valor. E, finalmente, né? O versículo 18 e 19 diz assim, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Quando você dá o coração para Deus, quando os seus olhos olham retamente para aquilo que Deus fala na sua palavra. Quando você, ao falar, você fala com sabedoria, toda a tua vida, mas o teu coração ali, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Então, não será frustrada a tua esperança, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certinho. Porque é Deus que está no comando do seu coração. É Deus que se alegra com o teu coração, um coração verdadeiro, sincero, amados. E o versículo 19 diz assim, ouve, filho meu, e sê sábio. Já falei, não é a sabedoria humana, mas essa sabedoria que vem de Deus. Amém? Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho do teu coração. Quer dizer, que o coração tem um caminho, amados. O coração tem um caminho. Ah, meu coração é de Jesus. É de Jesus? Está reto diante do Senhor? Está caminhando retamente? Ouve, filho meu, e sê sábio. E guia retamente no caminho do teu coração. Fala de caminho, fala de olhos, o coração, palavras que você diz com sabedoria. Guarda aí no teu coração, Provérbios 23. Depois você pode tranquilamente ler em casa esse capítulo 23 de Provérbios. Amém? Lembra
lembra que você um dia, você convidou Jesus para entrar na sua vida, para entrar no coração. Ele tem sido o Senhor do teu coração? Ou tem sido só de palavras? E o olhar, aí esquece de Jesus. E as palavras, aí esquece de Jesus. O caminho do coração tem um caminhar. Amém, queridos? Hoje, nós já estamos em dezembro, já o ano de 2021 já está com poucos dias, vai terminar. E, normalmente, quando se começa um ano, no caso seria 2022, a gente faz uma série de considerações. Porque esse ano vai ser assim, assim, porque o que eu fiz não vou fazer mais, porque esse ano vai ser um ano de consagração e tudo mais. Consagração, o Senhor pede agora, já. Consagração. Sabe que essa palavra de consagração, consagrado, o Senhor me deu esses dias e eu realmente não tenho tal conhecimento e nem conhecia a palavra que quer dizer Austin. Eu perguntei para o meu esposo, ele disse, é alguma coisa lá com a Alemanha. Aí fui para o Google, aí a palavra Austin é a capital do Texas, do estado do Texas, aqui nos Estados Unidos. E aí eu procurei o significado. Um dos significados é consagração, consagrado. Eu deixo essa palavra para você. Nesse mês de dezembro, não espere 2022 para você fazer um tipo de uma promessa, uma coisa assim. Começa hoje, agora. Rejeite esse coração tão errado, esse coração, às vezes, tão egoísta, e volte-se para a palavra de Deus. Amém? Dá o coração totalmente ao Senhor. Não fale uma palavra. Não pense nada. Se você não for, procure, não digo você que é fácil, mas procure andar e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Como é que está teu coração, meu amado, minha amada? Como é que está esse coraçãozinho? Tem dado umas rateadas? Tem, de vez em quando, assim, se ensoberbecido, né? Achando alguma coisa? Não. O caminho do Senhor é reto. Ele vai se alegrar com o teu coração. Vai exultar. Você já pensou que Deus, no íntimo, ele exulta de alegria de ver uma pessoa sábia falando retamente? Eu sei que não é fácil, amado. Nós habitamos dentro dessa carcaça, não é verdade? Mas vamos procurar, vamos nos posicionar e vamos novamente com a nossa verdade. Senhor, eu tomo meu coração nas tuas mãos. Eu quero andar retamente, de acordo com a tua vontade e não a minha. Feche os teus olhos aí, vamos orar. Amém. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Paizinho amado, obrigado por essa oportunidade. Quando o Senhor falou alto dentro de mim sobre Austin, que quer dizer
uma das palavras consagrado. E nós queremos, nessa hora, pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. E, Senhor, entregarmos o nosso coração nas Tuas mãos. Que o Senhor consagre das Tuas mãos o nosso coração. Que nós sejamos mulheres e homens de Deus, jovens, adolescentes, o idoso, a idosa, com o coração consagrado nas mãos do Senhor. Perdoa as nossas divagações, perdoa as nossas, muitas vezes no nosso coração, os nossos questionamentos. Perdoa-nos, Senhor, nós queremos alegrar o Teu coração. Nós queremos, Senhor, procurar, Senhor, ter um coração sábio, palavras sábias e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem na Tua palavra. Oh, Pai, obrigado por mais esse domingo. Obrigado por mais essa oportunidade. Nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, como está em Provérbios 23, versículo 26. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus, amados. Estamos mais uma vez aqui, ainda na casa de nosso filho, aproveitando essa bênção que o Senhor nos deu. Deus é muito bom e bom demais. O Senhor renove mesmo o nosso coração a cada dia, como a pastora já ministrou, e é o desejo mesmo de Deus que a gente seja renovado, né? Um coração de adorador, de obediência. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Crônicas, capítulo 26.
Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. 2 Crônicas 26. Diz assim: Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote e restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. Reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Buscou a Deus quando viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, derrubou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidades no país de Asdod e entre os filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, que se tornou muito poderoso, pois se tornou muito poderoso. A sua fama se espalhou, até o Egito, pois se tornou muito poderoso. Verso 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número de sua resenha, feita pelo escrivão Jeiel e o oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600. E sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens que guerreavam valorosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E, nessa tradução, diz assim, voou a sua fama até muito longe, espalhou-se a sua fama, até muito longe, por toda parte, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E essa tradução diz, até que se tornou poderoso. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes.
filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso: sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, verso 20, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. E o verso 21 diz: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor, e juntou seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos restantes dos atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Paizinho amado, bendizemos o teu nome e glorificamos o teu nome por as verdades da tua palavra. Que o Senhor nos ajude agora no ensino, na ministração, porque não temos nada, Senhor, a não ser que o Senhor nos dê. Não sabemos nada, Senhor, não nos revelar, Paizinho amado, e tudo que é contra as verdades desta palavra nós rejeitamos na nossa vida. Amém. E todos aqueles que nos ouvem sejam alcançados pelo poder dessa palavra. Amém. E a glória, Senhor, é somente para a Ti, a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós vemos ali que o profeta Isaías, então, foi responsável para relatar as experiências com relação ao reinado de Uzias. E a gente sabe que no capítulo 6 de Isaías, começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Então, Uzias havia morrido, como nós acabamos de ler dessa forma, como ele morreu, mas Isaías relata que com a sua morte morreu também uma manifestação de soberba, uma soberba que havia tomado conta do reinado de Uzias e que, no fim, entrou para dentro do povo, porque diz a palavra que conforme é o seu rei, assim é o seu povo. Havia soberba em Israel, havia, né, um pecado de presunção, né, de pessoas que somente pensavam em si mesmo e ninguém se comandava com mais ninguém. E Isaías, então, viu essa glória e sentiu que com a morte de Uzias também havia morrido essa soberba maligna que invadiu, através do rei, invadiu todo o povo de Israel. E Isaías então declara, diante daquela visão maravilhosa, quando ele diz, quando ele vê o trono de Deus, os serafins, os querubins, tudo que está descrito aí no capítulo 6 de Isaías, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até que então saiu do altar um anjo que tocou a boca de Elias, e diz a palavra no verso 7 que tocou os seus lábios, de Isaías, e tocou os seus lábios,
e a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, o que a gente entende, amados? Que Uzias precisou morrer para que se manifestasse arrependimento no meio do povo de Israel, né? A gente ouve muito falar, quantas vezes você já ouviu falar de situações de pessoas que dizem assim, nossa, começou tão bem, né? E não terminou bem. Começou fazendo tudo certo e acabou a vida dando tudo errado. E a vida de Uzias foi assim. Tudo começou de uma forma maravilhosa. Começou a reinar com 16 anos, reinou 52 anos, uma prosperidade incrível, né? A gente leu que ele se tornou poderoso, foi conhecido por todas as regiões, até o Egito, né? Tinha pessoas com capacidade técnica para construir maquinários de guerra que lançavam pedras, que lançavam lanças e tudo mais contra o inimigo. Era uma fortificação tremenda, né? E Uzias foi um homem como esse, que começou muito bem, mesmo tendo começado um adolescente, 16 anos, né? E ele se mostrou realmente uma pessoa, no início do seu reinado, comprometida com Deus, né? Um adorador de Deus, fiel ao Senhor, mesmo tendo deixado ainda algumas coisas erradas, como santuários a outros deuses, né? Santuários a Baal, que foram depois eliminados mais para frente por outros reis. E ele cresceu tremendamente. Só que, amados, infelizmente, a palavra de Deus diz que a soberba vem antes da queda. Uzias, depois de ter conquistado tudo, conquistado os seus adversários, eu posso dizer que começou a ser dirigido por um espírito de loucura que dominou, uma cegueira espiritual tremenda, né? Depois de tanta conquista, tanta bênção, tanta prosperidade, o homem se tornou famoso e, de repente, começou a agir de uma forma totalmente em desagrado ao Senhor. E no Antigo Testamento, amados, o Senhor, Jeová, fazia uma separação muito distinta e muito séria entre reis e sacerdotes, e também profetas. E o sacerdote, ele podia até se tornar um profeta, né? Podia até se tornar, de repente, um rei, ou até mesmo se tornar um sacerdote. Mas só que tinham funções totalmente distintas. Um rei tinha só funções de rei, o profeta, as funções de profeta, o sacerdote, somente as funções de sacerdote dada por Deus. E somente um, que foi Jesus Cristo de Nazaré, que teve essas três funções conjuntas, totalmente juntas, profeta, sacerdote e rei, né? E a palavra de Deus diz que o seu sacerdote era a segunda ordem de Melquisedeque. E essa história de Uzias, amados, é uma coisa que nos dá muito ensinamento para nós hoje, porque nós temos uma facilidade muito grande de sermos alcançados pela soberba da vida, por aquilo que conquistamos.
E achamos que a gente fez alguma coisa quando foi Deus que fez. Em todo o texto de 2 Crônica 26 que a gente leu, a gente vê que foi a ação de Deus. É Deus que deu para Uzias a oportunidade de acontecer tudo o que aconteceu na vida dele, de conquistas, de bens, de prosperidade, um exército maravilhoso, né? Um número elevado de homens de valor na guerra. Mas era Deus agindo, a glória era somente de Deus. Só que com a soberba tira a glória de Deus e coloca a glória no homem. É aí que mora o perigo, né? E a gente aprende com essa história de Uzias que ser abençoado, ser bem-sucedido, na verdade, é uma prova. É uma prova que a gente passa porque corremos o risco de achar que a gente é alguma coisa quando a gente não é nada. Como a gente leu, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Olha só. Exaltou-se o seu coração porque ele se achou o cara, né? Um rei muito abençoado pelo Senhor. Isso devia fazer o quê? Fazer ele se tornar cada vez mais humilde. Dar glória a Deus. Se não é o Senhor, eu não ia ter o que eu tenho, não ia conquistar o que eu conquistei, eu não ia ser famoso como eu sou, né? Mas aqui diz que ele exaltou o seu coração. A pastora falou muito aqui a respeito do coração, né? Pois é, e ela é de lá mesmo que vem. Do coração é que vem toda aquilo que é maldade, é soberba e tudo mais. Né? E nós cantamos aí, renova-me, Senhor, e dá-nos um coração novo. Então, amados, Provérbios 16, 18, que eu já até mencionei, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, o sucesso, né? A bênção de ser, vamos falar assim, a bênção de ser abençoado, amados, se não houver essa humildade de reconhecer que é Deus agindo, vai dar oportunidade para Satanás plantar no coração da pessoa a soberba da vida, né? E foi o que aconteceu com o rei Uzias. A gente sempre pergunta, né, por que na Bíblia tem histórias de homens que foram uma bênção a vida toda e nunca fizeram a coisa errada, sempre deu tudo certo, e está lá tudo registrado. Mas também tem acontecimentos como esse de Uzias, que conta como ele foi abençoado, mas também mostra o seu fracasso. Porque Deus é Deus que não somente mostra tudo que ele pode fazer, mas também mostra toda a fraqueza do homem, que o homem pode ser atingido por ela. Pode ser pego por esse mal. Mas por quê? Para deixar para nós como exemplo. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 6. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram,
caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. Isso é Paulo escrevendo a respeito, né, dos exemplos das coisas do passado que servem para nós hoje como ensino. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para quê? Para advertência, aviso, alerta para nós, para a nossa vida, né? Para nós e de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, amados, Deus não escondeu na Bíblia os erros. Só podia ter deixado as coisas boas que os homens fizeram, mas ele não escondeu, o Espírito Santo não escondeu na Bíblia aquilo que foi errado na vida de muitos homens. Para quê? Não para a gente imitar. Ah, porque ele fez, então eu estou autorizado a fazer. Não, exatamente ao contrário, que é para a gente não fazer. Deus deixou registrado para ensino, para aprendizado, para exemplo. Amém? Não vai dizer que, porque eles erraram, eu vou errar. Não, está errado. Isso é burrice total, né? Então, amados, a gente vê na vida de Uzias que esse fracasso da vida dele foi porque o sucesso subiu na cabeça. E quantos que, por causa disso, acontece a mesma coisa, né? Porque são bem sucedidos, e seja até na vida secular, como na vida de ministério, sobe na cabeça e acabam sendo derrubados e cometem o mesmo erro que cometeu o rei Uzias. E foi um pecado, né, plantado no coração de Uzias, porque foi o mesmo pecado de Satanás, né, que por isso que foi expulso do céu, porque exaltou-se o seu coração, né? Queria ser mais que Deus, queria tomar conta do céu. E o Senhor falou, aqui não, meu filho. E foi expulso. Por isso que, amados, Jesus disse em Mateus 26, 41, que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente tem que entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E que a nossa carne não tenha nenhum domínio sobre a nossa vida em tempo algum. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto de 2 Crônicas 26 a respeito de Uzias é que a soberba parece que deixa as pessoas até surdas para ouvir orientação, conselho dos outros. Pessoas que querem ajudar para abrir os olhos daquele que está agindo na soberba, né? Se a gente olhar no versículo 17, quando diz assim, que o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe, o ar está muito seco aqui, então seca a garganta da gente. Não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isso para a honra da tua parte, para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então o que fez o sacerdote Azarias? Falou, Uzias, o que você está fazendo está errado. Você não tem autorização para isso. Tentou ajudar para que ele, né, não fizesse, não continuasse errando. E, na verdade, ele estava surdo a respeito de conselhos, né? E o Senhor, usando o sacerdote,
para que ele abrisse os olhos do entendimento, mas ele não ouviu. Está escrito na palavra em Provérbios 24 que por conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros, né? E a gente ouviu a vida toda falar, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas é verdade, conselho é bom. Mas de pessoas que querem ajudar, né? Não atrapalhar. E nós entendemos, amados, que o Uzias estava um homem de coração duro. Como diz a palavra, dura cerviz. Sabe? Coração endurecido. Ele não se deixava amolecer por nada. A soberba, né? Tinha tomado conta da vida dele, a ponto de ele se tornar surdo para qualquer conselho que pudesse ajudar para que ele não pecasse mais ainda. Mas os sacerdotes, como a gente leu, tomaram com autoridade, tomaram posição firme ali, e ele era o rei, mas não podia estar ali. Ele não podia ministrar como sacerdote. Ele não podia fazer o papel do sacerdote. Ele não podia queimar incenso no lugar do sacerdote. E o que eles falaram? Sai do santuário porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então mas ele não deu sequer ouvido àquilo que os sacerdotes falavam. Ele estava obstinado, né? Estava cego pelo pecado, cego pela soberba, cego pelo poder, cego pela prosperidade, cego por aquilo que ele achava que era ele que tinha feito, quando foi o Senhor. E a glória é do Senhor. Amém? Então, amado, ser abençoado, né, ter sucesso, ser uma bênção nas mãos de Deus, é uma prova para que aquela pessoa possa entender que o que está acontecendo é o Senhor que fez. E é o Senhor que faz. Amém? Glória a Deus. E nunca e jamais a gente deve rejeitar alerta, né? E palavras de pessoas que vêm com conselho, não fazer como Uzias, se fechar, né, no seu orgulho, na sua vaidade. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Pensa que está em pé, né? A terceira coisa que a gente aprende, amados, com esse texto da história de Uzias, é que a soberba leva a pessoa a perder o temor do Senhor, né? E a gente sabe que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? Começa a achar que é o dono da obra. Já pensou? Eu sou o cara, né? A obra é do Senhor, então não dá para dizer eu fiz ou eu que estou fazendo, Deus, como Deus me usa e não sei o que. Essa conversa toda, né? Então Uzias pensou que podia ser o que ele bem entendesse, que Deus não ia se importar. E não é assim. E é nos dias de hoje da mesma forma. Não podemos achar que a gente pode ser de qualquer jeito, fazer o que a gente quiser e achar que Deus não vai se importar. Vai se importar sim, né? Ele estava agindo como queria, mas Deus não estava provando o que ele estava fazendo, porque a soberba tinha dominado o coração dele. E por isso acaba perdendo a noção de quem ele era. É isso que faz com a soberba na vida do homem. Perdemos a noção daquilo que nós somos. E achamos que podemos tudo. Pensamos que podemos fazer tudo. E não podemos fazer nada, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Eu já ouvi alguém dizer assim, quer conhecer uma pessoa? Dê um poder a ela,
né? Dê uma autoridade a ela, dê uma posição elevada para ela, aí ela vai se mostrar verdadeiramente quem ela é. Então, amados, o que a gente entende nisso, que assim como Deus no Jardim do Éden colocou limites para Adão e Eva para que eles obedecessem, deu regras, deu ordens, pode comer tudo que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do mal, o Senhor continua ainda dando para nós limites que nós não podemos ultrapassar, né? E o limite que o Senhor nos dá é que a glória de tudo que acontece na nossa vida, através da nossa vida, que seja de bênção, que seja de prosperidade, que seja no ministério, seja na vida com família, é para a glória de Deus. Amém? E nós não podemos ir além daquilo que Deus estabelece pela sua palavra. Uzias era rei? Era, mas nem por isso ele estava acima da lei do Senhor. Não podia. O Senhor estabeleceu profeta, reis, sacerdotes, cada um com a sua função, com o seu ministério. Ele não podia ultrapassar aquilo que não era da sua competência. Amém? E os sacerdotes, por isso, então, trataram logo de impedir, né, que ele continuasse violando, ultrapassando os limites da palavra de Deus. E a quarta coisa que a gente aprende nessa história de Uzias é que exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. A exaltação, a soberba é ruína, é perda, né? É ir para baixo. Ele, em vez de se humilhar, se exaltou achando que era o tal, né? Em Mateus 23, 12, o Senhor diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Então ele queria tomar o lugar do sumo sacerdote, e o que aconteceu? Ficou leproso. E diz a palavra que ele ficou leproso até a sua morte. E o que mais? Morando numa casa isolada, separada. Cadê o palácio? Cadê toda aquela grandiosidade, daquele poder, né? Agora era um leproso morando como se foi morar de aluguel. Ah, amados, é coisa séria. E nós temos que estar vigilantes nessa questão da soberba da vida. Amém? E eu creio que o Senhor nos dá essa palavra nessa noite para que seja um alerta, né? Como a gente leu através da carta de Paulo aos Coríntios, que é um exemplo para a nossa vida, para que a gente não caia no mesmo erro. E a glória de tudo que se manifesta através da nossa vida é somente do Senhor Jesus. Amém? Uzias, ele não era um homem mau, não era um cara ruim, né? Porque a palavra diz que ele foi temente a Deus, mas se deixou levar pelo orgulho, pela soberba, deu ouvidos, né, às insinuações de Satanás, e vai colher o quê? Vai colher coisa boa? Colher o fruto daquilo que cometeu de errado, né? Então a gente não pode pensar que Uzias foi o primeiro que agiu desse jeito, né? E tal. Não, muitos homens, muitos exemplos na Bíblia, né? O próprio Davi resolveu tirar o censo de Israel, levou uma
chapuletada do Senhor que, né? Quem deu ordem para você, né? E diz a palavra que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar-se o censo de Israel. Quer dizer que era uma coisa que não competia. Deus não tinha dado essa instrução, então não tem como ultrapassar os limites daquilo que Deus determina para a nossa vida. E o limite está na sua palavra. Amém? Glória a Deus. E as consequências, amados, é claro que jamais vão ser coisas boas. Pelo contrário. Que a nossa vida seja realmente uma vida consagrada ao Senhor. E se Deus quer nos usar, que Ele nos use para a sua glória. Não somos nada sem o Senhor. Que a soberba, né, a altivez, essa presunção, que é uma arma de destruição de ministérios, né, de pastores e líderes, nunca e jamais penetre em nosso coração. Quando aconteceu o pecado de Caim com Abel, o Senhor falou para Caim, o pecado jaz à porta. Né? O pecado está na porta, batendo, pedindo entrada. Então, amados, que esse texto aí, dessa história, dessa passagem de Uzias, sirva como um exemplo, né? Um exemplo para a nossa vida. Se Deus está nos usando, nos abençoando, que jamais a soberba e a arrogância, ou achar que a gente é alguma coisa, jamais faça parte de nós. Mas que a glória seja única e exclusivamente do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que quanto mais o Senhor nos usar, mais humilde a gente tem que ser. Porque o Senhor é que exalta. Não é o homem que se exalta a si mesmo. Vamos orar, amados? Vou chamar a pastora aqui para a gente estar orando. Louvado seja o teu nome. Bendito Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelas suas muitas misericórdias nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tanta bênção, Senhor, por tanta coisa que o Senhor tem nos dado. Pela Tua muita misericórdia, o Senhor tem nos usado. O Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado. Senhor, por isso, desde já, Senhor, como Isaías, Senhor, nós nos incluímos, Senhor, ó Deus, no meio do povo, para dizer, Pai, nós vivemos no meio de um povo de lábios impuros. Meu Pai, e o Senhor, mesmo assim, ainda nos dá a oportunidade da gente se arrepender e que esse espírito de soberba, de vaidade, de altivez, morra na nossa vida como morreu Uzias. E houve grande libertação em Israel. Que a tua igreja, Senhor, seja liberta desse poder da vaidade, da soberba, que é maligno, é satânico. Que a minha vida seja liberta de todo espírito de soberba, de vaidade, presunção. Jamais fizemos alguma coisa. O Senhor é que fez todas as coisas. Amém. E continua fazendo todas as coisas. Amém. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor ainda nos dá. Amém. De poder ser usado por Ti, meu Pai. Amém. E a glória, Senhor, não é de outro. A glória não é humana. A glória é somente para Ti. Amém. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai.
Obrigado, Senhor. Te agradecendo pela tua muita misericórdia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? a Ele Glória. e a sua igreja, Muitas vitórias. muitas vitórias. Amém? Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada, Amém. guardada pelo Senhor, livre de qualquer influência maligna da soberba da vida. Recebam a bênção, amados em Deus Pai, alcançados pela graça do Senhor, santificados pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E te livre de toda influência do mal, de soberba da vida, que só pode produzir queda, destruição, ruína, e que o Senhor nos guarde desse mal. Amém. Em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Aleluia.